Estamos, então, hoje aqui para conversarmos sobre atos terroristas nas décadas de 1970 e 1980, ou seja, nos períodos militares, especialmente no período que sinaliza encerrar os governos militares. Por que esse tema é importante? Pelo fato de que os militares, na história do país, sempre participaram das disputas de poder, desde o início, na implantação da República, passando pelas crises, assumindo os primeiros governos e passando pelas crises de 1930, na Revolução de 30, de 1932, na chamada Revolução Constitucionalista, em 1930, quando os militares e Vargas, juntamente com as elites, para vocês terem uma ideia, um dos governadores, o governador Antônio Carlos lançou Vargas e João Pessoa. E ele dizia a seguinte frase: façamos a revolução antes que o povo a faça. E, de fato, as elites se juntaram e fizeram a chamada Revolução de 30. A Revolução Constitucionalista de 1932 visava derrubar Vargas. E isso aconteceu na medida em que não só aconteceu, e em 1934 a própria Constituição ela é promulgada. Em 1937, Getúlio Vargas, então, dá um golpe de Estado e faz aquilo que a literatura chama do Estado Novo, também com apoio dos militares. Então, veja que durante todas essas crises, os militares estão presentes. Mas, novamente, em 1954, na morte de Getúlio Vargas, novamente os militares estavam presentes. Para vocês terem ideias, os coronéis fizeram um manifesto, e nesse manifesto eles criticavam a política econômica de Vargas e eles pediam mais recursos para as Forças Armadas, né? Essas críticas eram voltadas devido aos direitos trabalhistas que os trabalhadores conquistavam naquela época e que Vargas teve um papel decisivo. Para além dessas crises, eu chamo a atenção para o papel do clube militar. O clube militar é recreativo, mas também debate política, né? E eles frequentemente se reúnem e debatem. Hoje, com as novas mídias, você pode assistir frequentemente esses debates. Mas o fato é que, em 1961, novamente ocorre uma nova crise, em agosto, que culmina com a renúncia de Jânio Quadros do mandato de presidente da República. Ou seja, o presidente passa apenas 6 meses de mandato. Mas essa renúncia, ele também imaginava que ele retornaria. Na literatura isso é chamado do autogolpe. Ele imaginaria que voltaria, mas isso não ocorreu. E em não ocorrendo, o vice assume. E para o vice assumir, outra crise. E essa crise, então, assume o vice, que era oposição, e, portanto, de um pequeno partido, né? O Jânio era do pequeno partido, era contra Getúlio era do Partido Forte. Mas o fato é que esse governo, por condecorar Che Guevara, por ter relações com a União Soviética, relações comerciais, né, vai criar esse ambiente. Bom, dito isso, eu quero chamar a atenção, então, que o golpe de 1964, os militares, então, deixam de participar dos golpes e passam a implementar um golpe liderado e comandado por eles. Passam se revezando no poder 21 longos anos. De general em general, conseguem passar esse período. E aí, é nesse sentido que você vai observar que o golpe ocorre num curto momento de democracia, que é de 1946, com a Constituição, a 1964, com o golpe, mas com duas intensas crises nesse período. Então, eu estou chamando a atenção de todos esses dados para vocês poderem entender o que foram os atos terroristas realizados por militares durante o período final da ditadura. Exatamente essas sucessivas tentativas de não permitir a democracia no país. Esses atos, portanto, ocorreram a partir de 1976, né?
E era interessante porque, enquanto reduzia o número de desaparecidos, crescia o número de atos terroristas. Veja, em 1971, foram 51 pessoas desaparecidas. No ano seguinte, 49, 44, no seguinte, 43, depois 13, depois 12, depois 8, depois 1, depois 2, 3 e em 1980, zero. Não tem mais desaparecido do país. Em contrapartida, cresciam os atos terroristas. Em 1976, ocorreram 8. Em 78, 19. Em 1979, 10. Em 1980, 29. Então, veja que próximo ao ano da anistia, crescem os atos terroristas. E nem por ter havido a anistia, eles reduzem, pelo contrário, eles aumentam mais ainda. E foram em vários estados brasileiros, no Distrito Federal, no Ceará, na Bahia, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Pará. Então, veja, ocorreram assassinatos, perseguições, contragolpes, atos terroristas. Em 16 de dezembro de 1976, ocorreu a Chacina da Lapa, onde foram mortos membros da direção do Partido Comunista do Brasil. Em 12 de outubro de 1977, ocorreu um contragolpe das Forças Armadas, um grupo liderado por Frota, que contou com a presença, inclusive, desse general que está hoje no poder, o general que está no governo, que é o general Heleno, que participou. E, naquela oportunidade, 100 oficiais foram exonerados e transferidos de Brasília para ficar distante de Brasília. Mas, enfim, em 28 de agosto de 1979, ocorreu a anistia e o general Figueiredo e Geisel, que fizeram a transição para a democracia, em particular Figueiredo, que é o último general a ser presidente do país. Então, o governo militar defendia a ideia de uma anistia lenta e gradual e a oposição ampla, geral e irrestrita, para que trouxesse as lideranças de volta para o país e para permitir a democracia de fato. E o custo dessa democracia de fato foi perdoar os atos terroristas ocorridos, como vários deles nós narramos aqui. Além de outras práticas de morte, tortura, desaparecimento, prisão ilegal, tudo isso relatado na Comissão da Verdade, um vídeo à parte que eu já fiz para vocês. Portanto, no dia 27 de agosto de 1980, esses atos terroristas ocorreram simultaneamente na sede da OAB do Rio de Janeiro, onde morreu a secretária, na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, que feriu um assessor, na sede do jornal Tribuna Operária, e em 30 de abril de 1981, às 20h20, ocorreu o mais conhecido deles, que é o atentado Rio Centro. O atentado ao Rio Centro. Era um show que estava ocorrendo com mais de 20 mil pessoas, em comemoração ao 1º de maio, Dia dos Trabalhadores, onde estaria presente Chico Buarque, Alceu Valença, Gal Costa, Gonzaguinha, que inclusive estava cantando na hora, o Gonzaguinha, e chega a comunicar ao grupo: houve um atentado aqui fora, houve uma explosão de uma bomba. Então, essas bombas explodiram no estacionamento e na estação elétrica, eram 3, 2 foram explodidas, né? Morreram 2 sargentos, um sargento e um capitão ficou ferido, né? Picharam, isso era muito comum na época, infiltrados, pichavam, dedo duro, então picharam com Vanguarda Popular Revolucionária para tentar incriminar a própria esquerda. Isso não é verdade, porque todos que estudam aquele período sabem que essa Vanguarda Revolucionária, Popular Revolucionária, só existiu até 1973. Então, o caso foi reaberto em 1979, arquivado pelo Supremo Tribunal Militar, argumentando a lei de anistia, né? Nesse sentido, eu mostro tudo isso para chamar a atenção para o fato de que os militares, portanto, sempre estiveram presentes na luta do país e que sempre estiveram presentes realizando ou golpes ou contragolpes, ou eles mesmos, como foi em 64. Mas eu quero encerrar chamando a atenção para o fato de que a política do inimigo interno foi criada no país e isso prejudicou muito a cultura política no país, né? Isso levou o país a dividir, né?
dentro do próprio país, essa história de chamar os outros de comunista, de não permitir a liberdade de expressão, então sempre criminalizando o outro. Isso fez com que, na Constituição de 1988, no artigo 5º, no inciso 43 da Constituição Federal, a Constituição já traz, na sua carta, na letra da Constituição, o combate ao terrorismo, que inclusive vai ser regulamentado com a Lei 13.260, de 2016, garantindo, inclusive na lei, que separem as manifestações, separar, não é terrorismo, as manifestações legítimas do que é movimentos sociais, conforme o artigo 5º da Constituição Federal, que dá garantia para o direito de reunir, do direito de se associar, do direito de sindicalizar, do direito de participar da luta política do país, da liberdade de imprensa, enfim. Então, essa lei de terrorismo, quando foi criada, ela já vai exatamente se associar em seguida com outras leis, como a Lei de Organização Criminosa, que é a Lei 12.850 de 2013, com a Lei de Crimes Hediondos, porque ele é equiparado a crimes hediondos, terrorismo, e com prisão temporária. Mas eu quero, de fato, finalizar dizendo que os atos terroristas eles foram extremamente prejudiciais, a participação política da chamada linha dura na política do país ela é extremamente prejudicial, porque criou esse ambiente de divisão do país. E muitas vezes usando os símbolos, as cores do país, a bandeira, o hino, né? Quando, na verdade, a bandeira, o hino nacional e todos os hinos, os heróis, todos são de todo o país, como vocês já viram em outros vídeos feitos aí. Cabe ao país, né, se unificar, garantir a unidade, e essa unidade, a nossa Constituição, ela traça o roteiro. Já no artigo 1º, dizendo que o Brasil, o que funda a República Federativa do Brasil e o Estado Democrático de Direito, faz parte dele o pluralismo político. Então, ninguém imagina o país de uma só pessoa, de um só grupo político. Pelo contrário, é o pluralismo que faz do Brasil um país democrático, o que faz do Brasil um país de liberdades, e o que torna o país uma das grandes economias e admirado por ser uma das maiores democracias do mundo, porque nós somos um país de 210 milhões de brasileiros. E nós temos eleições regulares e nós temos eleições eletrônicas, garantidas com tecnologias que permite rapidamente já saber quem são os eleitos, os vitoriosos do processo eleitoral, e tudo isso faz com que a nossa democracia sirva de exemplo para o mundo, e não querer fechar o país, tirar as liberdades dos jornalistas, tirar a liberdade de expressão, criminalizar os movimentos sociais, confundindo atos terroristas contra instituições de Estado, contra a democracia, com a liberdade garantida no artigo 5º da Constituição Federal, a liberdade de reunir, a liberdade de se associar, a liberdade de participar de partido político, como a Constituição, no seu artigo 14, também prevê, ou seja, as amplas liberdades que essa Constituição nos dá. Por isso que é preciso conhecer o nosso passado para que a gente possa entender o nosso presente. E nesse sentido, eu agradeço e até os próximos vídeos sobre temas importantes como esse. Obrigada.